É muito comum a gente ter vídeos na internet de treta, né? Entre um influenciador de um time, um influenciador de outro. Vocês sabem que esse não é o meu perfil aqui no canal. Eu nunca fui de fazer isso. Mas isso que o Paparazzo fez aí, eu resolvi gravar esse vídeo aqui. Eu nunca fiz isso, mas eu vou fazer hoje. Calma. Não é vídeo de treta, até porque o Paparazzo é meu camarada. E ele tomou uma atitude muito bacana, na minha opinião, cara. O que não é muito comum de se fazer, tá? Um influenciador de Flamengo, o Paparazzo é jornalista e tudo mais, mas super reconhecido aí, dos maiores youtubers do Brasil, falando de Flamengo. E ele saiu em defesa do Fábio, cara. Em defesa do Fábio, no fato do quesito, né? No caso do Fábio não ter sido convocado para a seleção brasileira. E foi atacado por corintianos. E também por um rubro-negro. E mesmo assim ele comprou o barulho, manteve a opinião dele. Então, mano, eu achei isso muito bacana. E resolvi compartilhar isso com vocês aqui. Então a gente vai acompanhar aqui agora o vídeo do Paparazzo Rubro-Negro, explicando que foi postado uma collab, que ele trabalha na Placar, né? Onde, numa participação dele na Placar, ele criticou a convocação do Hugo ao invés da convocação do Fábio. E foi atacado por corintianos. E aí ele gravou esse rios aqui pra responder isso. E acabou sendo atacado por rubro-negros. A maioria defendeu ele, mas alguns atacaram. E mesmo assim ele bancou, manteve a oposição dele. Isso é muito legal. Não é todo mundo que faz isso nesse mundo da internet. Tem muita gente aí que tá mais preocupada com like do que em agradar o seu próprio torcedor, em falar aquilo que o torcedor quer ouvir e não falar a verdade dele. Então, parabéns aí ao Paparazzo, um abraço. E vamos acompanhar o que ele falou aí. Vamos lá. É inacreditável. Os corintianos atacando o post que a Placar fez em collab comigo, aonde eu dizia que o Fábio, goleiro do Fluminense, né, ele é anos-luz melhor que o Hugo, que ele tá muito à frente. Mas... Isso aí não tem dúvida, né? Alguém tem dúvida disso? Não. Não, né? O Hugo é muito bom goleiro, não tem dúvida. Mas o Fábio tem comparação. Mas é muito à frente, é muito melhor do que o Hugo Souza e que merecia ser mais convocado do que o Hugo Souza. Falei, inclusive, que o Hugo Souza, para mim, tá atrás de Gabriel Brazão, tá atrás do André do Flamengo, que é reserva do Flamengo, é capaz do André, tendo um ritmo aí, ser melhor do que o Hugo. Aí não, Papa, aí não. O André ser melhor do que o Hugo, não. Aí não, aí eu discordo do amigo. Tá mais segurança, mais confiança que o Hugo, né? O André, cara, acabou de chegar, não teve muita oportunidade, mas demonstrou, né, passar muita confiança. Falei, inclusive, que o Léo Jardim do Vasco é melhor que o Hugo Souza. Eu não consigo entender o Hugo Souza sendo convocado para a Copa do Mundo, para a seleção brasileira. O Léo Jardim, eu considero o mesmo nível do Hugo. Mesmo nível. Brasileiro é a Copa do Mundo porque pega bem pênalti, que o Léo Jardim também pega, o Fábio também pega, né? O André eu não sei, a gente não conhece, mas, gente... E o Gabriel Brazão, que, pô, ano passado teve 127 defesas pelo Santos. Brazão é muito bom, 10 né? jogos sem tomar gol. Brazão não tem oportunidade. Brazão é muito bom. Porque a vaga é cativa pro Hugo Souza, né? Tem que agradar a torcida do Corinthians, só pode ser. E eu tô sendo atacado no post. Teve um sujeito que chegou ao ponto, né? E o Ilan concordou comigo, Bandeira, a galera toda na Placar concordou comigo. E aí os caras falam assim, esse é o nível dos comentaristas da Placar, né? Mas a galera, olha só, canal do NEM, Botafoguense, Paparazzo, na minha opinião, o Fábio do Flu é melhor que o Hugo. E tem mais que agarra... e tem outros que agarram melhor que ele. Lembrando o seguinte, vou dar minha opinião aqui já, tá? Antes que os corintianos fiquem putos comigo também. Isso aqui não é... E também, se ficar, só lamento. Isso aqui não é um vídeo pra falar mal do Hugo, não, tá? Isso aqui é um vídeo pra exaltar o Fábio. Exaltar o Fábio. Eu, particularmente, não tenho nada contra o Hugo. Inclusive, fez uma grande defesa no jogo contra o Flamengo, no voleio do Arrascaeta. Seria o gol mais bonito do Brasil do ano e talvez tenha sido a defesa mais bonita do Brasil dos últimos anos, inclusive. Uma defesaça do Hugo. Não tô falando que ele é horroroso, frangueiro, nada disso. É porque, assim, é uma comoção nacional o fato do Fábio não ter sido convocado nunca para a seleção brasileira e ele, aos 45 anos de idade, tá agarrando a mesma coisa com o Hugo com 20 e pouco, pô. A mesma coisa que eu digo, melhor até, né? Melhor, não é a mesma coisa. O Fábio pega mais. É só isso. Não é nada contra o Hugo. É contra o fato do Fábio não ser convocado entre os 4 goleiros da seleção brasileira.
porque ele já tinha ficado de fora. E aí o Alisson foi cortado. Aí o Hugo foi levado. Então, assim, o Fábio é o quê? Em que posição o Ancelotti coloca o Fábio nesse ranking? Ou será que existe algum ranking pro Fábio? O Brasileirão, tá vendo aí? Perfeito, tá? Canal do NEM, botafoguense, tá? O Fabrício Barbieri, esse assunto é alimentado pela mídia paulista, que sempre usa o Flamengo como parâmetro de comparação. Frangueiro, tomara que fique muitos anos no Corinthians, tá? O Calixto, 51, falando aqui, 44, vai fazer 45 em setembro, o homem não tem fim, falando do Fábio, tá? O Márcio Manguaça, Fábio muito melhor que ele. Olha só, gente, primeiro momento que postaram, que eu não tinha aceitado a collab ainda, só tinha a galera lá de São Paulo, os paulistas tudo me detonando, corintianos, os caras tudo me detonando. Tem comentário que o cara falou que eu como comentarista, sou horroroso, aquelas coisas assim, né? Que eu clubista e tal. Clubista, eu tô elogiando o goleiro do Fluminense. Exatamente. Eu tô falando que o Fábio é 1000 vezes melhor do que o Hugo. Rival. Tá? Aí a gente tem aqui, por exemplo, né, o mesmo Calixto falando aqui, ó. O Fábio é melhor e sempre será. Quem discorda do Paparazzo, nessa opinião, é uma falta de intelecto danado. O Gabriel tá 100% certo. O Fábio é muito acima e merece sim estar no lugar do Hugo Souza. Deixa eu entrar no perfil aqui do Calixto para ver. Ih, olha isso. Olha isso. Tricolor. Tricolor. O cara é tricolor, tá? Ó, tricolor. Tricolor, tá? E tá postando aí, né? Falando que eu tô certo. Claro que você tá certo, papo. Eu também sou tricolor e tô confirmando a tua opinião, pô. É isso, não tem como. Eu acho que de conhecimento deveria ser, né? O corintiano não clubista, ele vai conseguir elogiar o Hugo, vai ficar feliz pela convocação do Hugo, mas vai ter que admitir que o Fábio é melhor do que o Hugo. E se vir com um papinho de 45 anos, é etarismo, pô. Porque o Fábio, repito, o Fábio com 45 anos pega mais do que o Hugo de 20 e pouco, pô. Tá? Então a galera de São Paulo fica mordida, né? Quando fala, não pode falar do Corinthians, do Hugo, eles se juntam todos, né? Inclusive os palmeirenses estavam torcendo pro Corinthians na final da Supercopa. E os corintianos estavam torcendo pro Palmeiras contra o Flamengo, hein? A gente tá ligado. Eu cansei de ver Casagrande de um lado, Juca Kfouri do outro torcendo contra o Flamengo, aí os palmeirenses também, quando tem o Corinthians, ficam torcendo pro time, torcem sempre contra o Flamengo. Independente, não tem, esquece até a rivalidade lá de São Paulo, tá? O Coringa mandou aqui, Coringa Rubro-Negro, concordo com tudo que você falou. O Luan Flá, concordo em número, gênero e grau com o Paparazzo. O Hugo é estabanado, sem experiência nenhuma para uma seleção brasileira, tá? O Gabriel Orfo, meu repórter, Fábio é bem melhor que o Hugo atualmente, concordo com o Paparazzo, mesmo com a idade, 45 anos, tá? Então a galera toda aqui, cara, aí veio o Dan Almeida, deixando de seguir. Aí eu respondi brincando, eu também. Deixa de seguir aí, pô. O J. Eduardo, piada dar voz a um comentarista desse. Aí responderam aqui, o cara cobre o Flamengo, coloca o Fábio do Fluminense, que é rival direto na seleção, e tu vem falar que uma porra dessa? Tá certo, o Paparazzo tá certo, o Hugo Souza tá longe do Fábio. Porra. Aí eu botei, exato. Mas é clubismo do Paparazzo, né? Clubismo meu, tá? Faz o menor sentido chamar de clubista. Nesse caso aqui. O cara ficou revoltado eu comparar o Hugo com os goleiros fracos, como o Santos e tudo. Não, o Santos foi seleção brasileira, pô. Bom, enfim, Paparazzo vai continuar o vídeo dele aqui. Então, assim, eu queria fazer esse react aqui pra parabenizar aí o Paparazzo, né? Por estar sendo consciente. Nem sempre ele é. No sentido de clubismo, porque o Paparazzo é clubista mesmo. Mas nesse caso que ele não foi. E não é muito comum a gente ver isso, né? Seria a mesma coisa que eu abrir um vídeo aqui no canal Sentimento Tricolor para defender o Rossi, por exemplo. Por ter falado que o Rossi era um goleiro melhor do que um goleiro argentino que foi convocado e o Rossi não. É exatamente isso, galera. É o mesmo peso, é o mesmo tamanho, tá? Ele gravar um vídeo pro canal dele defendendo o Fábio contra o Hugo é a mesma coisa que eu gravar um vídeo aqui no Sentimento Tricolor defendendo o Rossi ou qualquer outro jogador do Flamengo em relação a outro que foi convocado e o do Flamengo não. Então, assim, isso não é muito comum, mas eu achei muito bacana do Paparazzo e por isso que eu resolvi trazer aqui. Se você gostou, deixa o like,
Deixa teus comentários aqui no vídeo, tá? E é isso. A gente volta aí num próximo vídeo ou live aqui no canal. Tamo junto, forte abraço, saudações tricolores.